Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Espero que sim. Queremos dizer que é um prazer imenso estar mais uma vez gravando mais um vídeo em que chega até você. E no conteúdo de hoje nós estamos com um conteúdo bem interessante e também muito importante. Importante e que tem muita valia ou muita validade para nossas vidas. E o conteúdo de hoje é: a macumba pega em crente? Esse conteúdo é muito bom. Porque existem pessoas em que falam, afirmam, batem o martelo e dizem: não, a macumba não pega em crente. E se apegam a alguns versículos bíblicos e isolam e começam a citar como o Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e enfim, todo o Salmo. Mas temos também a questão em que devemos levantar, em que devemos expor. Pois observamos que em Gálatas, no capítulo número 5, nós vamos encontrar as obras da carne e as obras do Espírito. Então, antes de citar esses versículos, nós queremos aqui deixar bem claro. A pergunta é: macumba pega em crente? Algumas pessoas dizem que não, mas depende. Depende muito do crente. Depende muito da vida do crente. Depende muito de como o crente anda, do que o crente faz, onde o crente entra durante o dia, o que ele fala, as intenções do coração. Por quê? Porque o fato de pegar ou não pegar, surgir ou não surgir efeito, é mediante ou é referente, melhor dizendo, ao crente da forma que ele anda. Por quê? Existem crentes que são retos, existem crentes em que são dedicados, são fiéis ao Senhor e andam diante de Deus com fidelidade. Então, sem dúvida nenhuma, para esse crente ela não pega, porque são fiéis ao Senhor Jesus Cristo e tem Deus na mente, tem Deus no coração em todos os momentos. Então depende do que nós fazemos, depende das nossas obras. Porque existe a total situação que devemos considerar e lembrar. Um que é macumba. Macumba são oferendas em que pessoas ou seres humanos fazem a espíritos ruins, a demônios, para destruir a vida de alguém, para destruir a vida de um vizinho, de um parente, de alguém que não gosta, né? Então, eles fazem um tipo de oferenda a espíritos malignos e esses espíritos são responsáveis, ou seja, ganham força para prejudicar a vida das pessoas. Então, eles vão com toda aquela força até a pessoa desejada e ao chegar, então, eles irão se bater com a pessoa. Então, ao se bater com a pessoa, eles irão enxergar, eles irão ver, eles irão encontrar ou não encontrar o espaço, ou seja, a brecha para entrar. Então, eles só habitam, eles só atuam através de brecha, mas se ele vai ao encontro, se ele vai em direção, se ele vai em direção de alguém e não encontra a brecha, então eles não têm condições de entrar. E quais são as brechas? As obras da carne. Então isso vai definir se a macumba ela pega ou se ela não pega no crente, se ela tem ou se ela não tem efeito. Porque os que tiver na obra do Espírito, quando falamos Espírito, não estamos falando no meu espírito ou no espírito de qualquer um ser humano. Mas nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada o nome Espírito com E maiúsculo aqui em Gálatas, nas obras do Espírito. Por quê? Porque se refere ao Espírito de Deus, se refere ao Espírito Santo do Senhor. Então vamos aqui tirar aqui as nossas dúvidas. Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 19, nós vamos encontrar falando primeiramente sobre as obras da carne. Diz assim a palavra: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui está escrito aqui no livro de Gálatas. Então nós acabamos de ler, acabamos de expor até você as obras da carne. E a carne aqui, ela está simbolizando o pecado, ela está simbolizando as obras do mal. Porque através de qualquer dessas obras, apenas uma obra desse tipo, em que habitar no coração do homem já é uma brecha ou um lugar para a macumba ela entrar e fazer grande estrago, sim. Porque são todos maus que acabam, são manifestas as obras da carne no ser humano, em que abre o espaço, em que dá lugar, porque a mentira, porque a inveja, porque existem muitos e muitos tipos de situações em que levam o homem ao pecado. Quando falamos homem, nos referimos a homem e também a mulheres. Então, toda a maldade, homicídios, bebedices e tudo aquilo em que venha destruir a obra do Senhor na vida do homem. Ou seja, qual é a obra do Senhor? Quem criou o homem? Quem me criou, quem te criou foi Deus. Então, nós somos obras de Deus. E todos esses feitos em que acabamos de ler, elas vêm para destruir a obra de Deus, ou seja, destruir o homem. Mas, porém, o homem precisa estar atento para não abrir essas brechas. E se todas essas brechas elas forem fechadas, então a macumba não vai pegar no crente. Crente por quê? Porque é aquele que crê, aquele que acredita, aquele que leva a sério o Evangelho, aquele que leva a sério a palavra de Deus e as obras que devem ser feitas. Então, observamos que temos muitas situações em que tem muitos crentes aí que estão macumbados, sim, macumbados. Existem muitos crentes que estão maus, mas por quê? Porque se encontram no erro, se encontram no adultério, se encontram na mentira, se encontram na fornicação, se encontram no roubo. E tudo isso são brechas e portas abertas para que a macumba, para que toda a sorte de feitiçaria ela encontre lugar e entre e acabe com o ser humano, e acabe com o cidadão. Mas, porém, quando estão na obra do Espírito, ou seja, na obra do Espírito Santo de Deus, então essas brechas elas se fecham. Porque aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, nós vamos encontrar a Bíblia Sagrada falando em que o Espírito ele é contra a carne e a carne é contra o Espírito, ou seja, não se batem, não se unem. Então não tem como habitar nessa situação. Nessas obras entre espírito e carne não se unem, porque o que é do Espírito, que se refere ao Espírito Santo de Deus, são as obras de Deus, e o que é manifesta as obras da carne são tudo o que nós acabamos de ler. Então observe que as obras do Espírito são, nós vamos encontrar aqui no mesmo capítulo, no mesmo livro, Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 22. Então observe aí na sua Bíblia, em que no versículo de número 22 nós vamos encontrar, mas o fruto do Espírito é. Você vai encontrar a palavra Espírito com o E maiúsculo. Então está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Se estivesse com o E minúsculo, estaria se referindo ao Espírito do homem. Ou seja, E minúsculo, o meu Espírito, o Espírito do meu próximo, o Espírito do meu irmão. Porque nós somos sim portadores de Espírito, alma, corpo e espírito. Então esse espírito que está falando aqui, nós encontramos com E maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Então vai lá. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então nós vamos encontrar aqui que as obras do Espírito são totalmente diferentes das obras da carne, que nós citamos alguns minutinhos atrás. São opostos, são de lados diferentes, não se unem, porque não tem como se unir a luz e as trevas, onde a trevas, quando a luz chega, a treva ela deixa de ser treva, então não haja, ou não há mais a treva, mas sim a luz, porque não tem como se unificar, não tem como se unir. Então a macumba pega no crente? Sim, dependendo da situação que ele estiver. Porém, se ele não for o portador de todas as coisas em que nós lemos, as quais são prostituição, impureza,
lascívia. Então, nós vamos ver inimizade. Então, nós vamos ver em todas essas situações em que essas são as obras da carne. Então, quando se comete essas obras da carne, se abre a porta. Então, certamente a macumba ela vai atingir em cheio. E como é que ela atinge? Atinge com doenças, atinge com depressão, sistema financeiro não anda, começa tudo a dar errado, os objetos se quebram. Então, já se levanta a hipótese de sim, de que a macumba já esteja ativa e esteja prejudicando aquele casamento que era tão bonito, já começa a mudar, as coisas não são mais como eram antes, tudo começa a dar errado, o dinheiro não rende, o endividamento vem, então pode estar sendo sim vítima da macumba, da feitiçaria. Então observe em que existe a necessidade de frisar nesses pontos, de observar todas essas situações e estar ligados ao Senhor e praticando as obras do Espírito, porque quando está praticando as obras do Espírito, nós estamos protegidos pelo Senhor Deus, porque você, nós não temos condições de lutar contra os demônios com as nossas próprias forças, mas precisamos vencer os demônios com o poder que vem de Deus, porque quando se oferece ou quando se tem uma oferenda aos espíritos maus, aos demônios, então eles ganham força para prejudicar alguém. Então eles precisam de forças através das oferendas, porque saem energias em que eles tem assim a condição de receber para que ele vá habitar e vá prejudicar, para que ele vá fazer com que o seu objetivo ele seja alcançado. Então, a partir desse momento, eles criam ou eles recebem força para atuar. Mas, porém, nós, quando estamos praticando as obras do Espírito, então nós estamos protegidos, porque eles vêm e quando se aproxima, aí Deus, ele nos protege, porque diz a Bíblia, e o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te livrar. Mas para que toda essa situação esteja ativa, nós precisamos nos esforçar para que com as nossas obras, com os nossos atos, nós venhamos a ativar essas situações. Porque Deus ele nos deu livre-arbítrio. Então nós temos condições de escolher as obras da carne ou as obras do Espírito. Porém, quando escolhemos as obras do Espírito, estamos escolhendo o Espírito Santo de Deus. E quando escolhemos o Espírito Santo de Deus, estamos escolhendo a Deus. E quando escolhemos a Deus, estamos escolhendo a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne. E a palavra de Deus é o próprio Deus em que veio ao mundo como Jesus Cristo para nos trazer a salvação e a proteção. Então existem muitas pessoas em que mesmo sendo crentes estão doentes, estão perdendo emprego, seu sistema financeiro arruinado, as dívidas aumentando, em estado crítico de depressão, entre outras e outras situações em que são lamentáveis. Então, são situações em que tem jeito. Tem jeito. Só que é necessário em que se pare onde estiver, observe a sua vida, ou comece a voltar, retornar e começar agora a consertar aquilo que está errado. Consertar aquilo em que não está certo. Porque quando fala a Bíblia Sagrada que a prostituição é obra da carne, está falando de alguém, que tem o seu casamento, mas mesmo assim tem um relacionamento fora do casamento. E isso é prostituição. Então a macumba vai, bate e em cheio ela entra e faz grande estrago. A inveja, a lascívia, a maldade. Então, todas essas situações que são obra da carne dão legalidade para que você esteja assim sujeito a ser atingido em cheio pela macumba, pela feitiçaria ou por qualquer tipo de trabalho em que seja feito. Mas quando está nas obras do Espírito, se tem amor, se tem total a caridade,
não é isso? Então nós observamos em que está protegido pelo Espírito Santo de Deus, porque todos os espíritos maus são criaturas, foram criadas por Deus, mas se rebelaram contra Deus. Então imagine, se a criatura ela tem condições de enfrentar o Criador? De forma alguma. Porque quem criou tem e sempre terá todo o poder e todo o domínio. Mas, Luciane, por que tanto mal? Porque o próprio ser humano ele permite que o mal habite. O próprio ser humano ele dá espaço, ele dá legalidade para que o mal venha habitar. Então essa é a resposta. Depende da vida do cidadão, da vida da cidadã. Mas pode ser mudado sim. Tudo isso ainda hoje, nesse momento em que você está assistindo este vídeo, tudo pode ser mudado. Se na tua vida está dando tudo errado, se na tua vida estás sendo atormentado, atormentada, não estás tendo paz, estás desempregado, o dinheiro não rende, tudo dá errado, não sente a graça, não sente o poder de Deus, então tem alguma coisa errada. Faz uma autoanálise como essa a observar a tua vida e vamos consertando, porque você vai ver que tudo vai mudar a partir do momento em que estivermos praticando as obras do Espírito, ou seja, do Espírito Santo de Deus. Enquanto as obras da carne é inimizade, do Espírito Santo de Deus é amizade. Enquanto as obras da carne é ódio, as obras do Espírito Santo de Deus é amor, é benignidade, é mansidão. Então todas essas situações contribuem, porque tem tantas pessoas que estão atingidas, mas porque são desonestos. São pessoas em que buscam a facilidade, são pessoas em que se infiltram em coisas erradas por questões financeiras e um custo em que vem de forma rápida, mas está desprotegido, porque é obra da carne. Porque qualquer pessoa que fizer um trabalho de feitiçaria ou de macumbaria vai acertar em cheio, porque está praticando as obras da carne. Mas quando está praticando as obras do Espírito em que vem daquela situação, o próprio Deus ele diz, pai, não. Pode voltar, porque aí eu não autorizo. Aleluias. Porque tem pessoas que querem viver de todo jeito e ainda querem receber as bênçãos de Deus, mas não dá. Para receber as bênçãos de Deus, precisa agradar a Deus e obedecer a Deus. A obediência ao Senhor Deus, a honestidade é o que Deus ele quer. Então, quando não se tem honestidade, não se tem obediência à palavra de Deus, está caminhando de forma contrária. E quem caminha de forma contrária vai caminhando com escamas nos olhos e não enxerga. Não consegue enxergar. Porque está caminhando errado. Está fazendo errado. Andando com quem não deve andar. Então existe toda essa situação. Que esse vídeo tenha sido de grande valia para a tua vida. Que tenha sido de grande validade para o teu viver. E que você possa olhar, possa refletir, porque tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude. Esse foi mais um vídeo que nós gravamos em nome de Jesus. É um prazer imenso em ter você como inscrito. Você que ainda não é inscrito, mas está vendo pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho e vamos junto, porque Deus tem muito para fazer nas nossas vidas. Amém? Deixa eu orar por você e orar também por mim, pois somos necessitados das nossas orações. Justo, eterno e soberano Deus, Pai de toda a criação, nesse momento queremos louvar o seu nome. Queremos lhe agradecer por mais um vídeo, ao qual nesse momento nós acabamos, meu Senhor, de gravar. Deus, queremos interceder por todos que estão assistindo, por todos aqueles, meu Senhor, que se encontram, meu Senhor, sobre o trabalho de macumbaria, feitiçaria prejudicado. Queremos lhe pedir nesse momento, entre no coração de cada um, coloque o desejo de ser obediente à tua palavra, deixando, meu Senhor,
os desejos da carne e que eles venham a praticar os desejos, ó meu Senhor, apenas eles sintam desejos de praticar as obras do Espírito. Ó meu Deus, que depois desse vídeo, essa palavra possa penetrar nos corações da mente e que fique guardada para sempre no coração. Ajuda-nos, meu Senhor, a estar na Tua presença. Livra-nos de todo mal. Coloca uma barreira espiritual, meu Senhor, para nos proteger e nos dar graça e nos dar força e nos dar, meu Senhor, sustento, pois nós precisamos, pois de nós não temos nada. Esta é a oração que fazemos e já lhe agradecemos no nome do seu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, que Deus ajude e que Deus te conceda todas as bênçãos espirituais. Amém. Fica na paz do Senhor e daqui a 2 dias estamos novamente nos vendo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.